Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de maio, nós vamos meditar de Esther, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Os judeus são autorizados a resistir. Então, ontem nós falamos do triste fim de Amã, que é enforcado na forca que preparou para Mordecai. E após o rei Assuero descobrir toda a trama através da sua própria rainha, ele mandou que Amã fosse enforcado. E aí, naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que este era o seu parente. Falou mais a Esther perante ao rei, e lhe lançou aos pés com lágrima, e lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, o trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se em pé diante do rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva e revogue os decretos concedidos a Amã, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá sobre o meu povo, e quando poderei ver a destruição da minha parentela? Disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele pendurará numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevi, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com anel do próprio rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que com o seu anel se sela, não se pode revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, os 23 dias do mês de Sirvã, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto Mordecai se escreveu num edito para os judeus, para os satrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendesse da Índia à Etiópia. 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever. E também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. E escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas pelo intermédio dos correios, montados em jinetes criados nas condelarias do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus e a cada cidade que se reunisse e se dispusessem para se defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez por toda qualquer força armada do povo e da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito era em todas as províncias e foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para vingar-se de todos os seus inimigos. Os correios montados, que era usado no serviço do rei, saíram.
incontinenti, impelidos pela força do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com as vestes reais azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus, houve felicidade e alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em todas as cidades aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquete, festa, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus por causa do temor dos judeus que tinha sido caído sobre eles. E aí, no capítulo 9, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se, ou seja, tornar-se senhor deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe proclamavam o mal. E ninguém podia resistir, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os satrapas, os governadores, os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por toda a província. E ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o bem que quiseram. E na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também em Parsadanta, Dalfon, a Aspata, Porata, Adalia, ou seja, em todos os lugares ali, nas cidadelas, como diz aqui, em toda a cidadela ligado ao rei Artaxerxes. E no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na verdade, na cidadela de Suzã mataram e destruíram judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão ele feito? Qual é, pois, a sua petição? E se dará. E o que é que deseja ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim o fizesse. E publicou o edito em Suzã, e dependuraram o cadáver dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam na província do rei se reuniram e se dispuseram a defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que o odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso que no dia 13 do mês Adar, do dia 14, descansaram e fizeram dita de banquetes de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13, 14 mesmo, e descansaram no dia 15, fizeram um dia de banquete e alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias,
O dia era de alegria, de banquete, dia de festa e de mandarem porção de banquetes um para com os outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, as quais de perto e também os de longe. Ordenou que comemorasse no dia 14 do mês de Adar e no dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou a tristeza em alegria, o de luto em dia de festa, para que se fizesse dias de banquete de alegria e de mandarem porções de banquete aos outros e dádiva aos pobres. E aí, os judeus aceitaram isso como os costumes, naquele tempo, havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe explicar. Pelo que, tendo Esté ido perante ao rei, ordenou ele, por cartas, que o seu mau intento, que acertara contra os judeus, recaísse contra a sua própria cabeça dele, pelo que foi enforcado ele e os seus filhos. Por isso, naqueles dias chamava-se Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e dos que testemunharam e dos que havia se sucedido. Determinaram os judeus sobre si, sobre a sua descendência, sobre todos aqueles que chegavam, que não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que escrevera deles, segundo o seu tempo marcado todos os anos. Né? Então, aqui nós vimos a origem do Purim até hoje celebrado entre os judeus. Então, a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com todas as autoridades, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram carta aos judeus, aos 127 províncias do reino, com palavras amigáveis e sincera, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinado, como o judeu Mordecai e a rainha Esté lhe tinha estabelecido. E a mandado de Ester estabeleceu-se essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra, sobre as terras do mar, quanto mais os atos e o poder e o seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Deixa eu orar por você. Amanhã nós iniciaremos o livro de Jó. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos ser sempre gratos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.